Bom, uma outra função bastante utilizada em planilhas do Excel é a função PROC-V. Essa funçãozinha aqui, PROC-V, tá? O que a gente pode fazer utilizando aí essa função? O PROC-V, ele pode nos ajudar a fazer uma busca, né, na vertical na planilha. Então a ideia do PROC-V é que ele vai procurar algum elemento que está em alguma planilha, que aqui nós chamamos de matriz, né? Então uma matriz, que seria a planilha de onde a gente vai buscar essa informação, de acordo com a consulta de um elemento. Então a função ela vai ser composta aí por alguns argumentos e ela vai partir do princípio que a gente vai buscar em algum lugar já pronto. Então vamos supor aqui no exemplo que nós temos, eu tenho aqui a minha planilha estoque, que tem lá o código, o produto e a quantidade que eu tenho em estoque. E aqui nós temos uma planilha de vendas, de onde eu queira retirar essa informação aqui do produto. Tá? Então eu vou buscar isso de acordo com o código que for digitado aqui. Então automaticamente quando eu digitar o código ele já vai preencher com a informação do produto. Isso pode acontecer com uma planilha maior, né? Eu posso ter mais colunas aqui que eu queira contemplar dentro da minha planilha, de onde eu vou jogar aqui a fórmula, né? No caso a função, que aqui no nosso caso é a relação de vendas, tá? A gente só tem um elemento que a gente vai buscar em outra planilha, mas poderíamos ter mais. Então como que vai funcionar essa função PROC-V? Então o PROC-V a gente vai digitar lá o nome da função, e aqui dentro do parênteses, observe que ele já coloca ali, né? Qual é o valor procurado. Então, qual é o elemento que quando eu digitar ele vai buscar a informação na outra planilha. Então, no nosso caso, esse elemento vai ser o código, tá? Então, selecionei aqui o código, ponto e vírgula, para eu poder inserir o próximo argumento. Observe que ele já marcou aqui que o próximo elemento é a matriz tabela, né? Lembra que a gente falou lá que é o local, a planilha, né? De onde nós vamos retirar a informação. Então, no nosso caso, a nossa matriz tabela é aqui a planilha estoque. Então, o que eu vou selecionar? Eu vou selecionar todos os itens dessa planilha, tá? A minha planilha toda, a minha matriz toda, só os elementos. Continuando aqui, ó, na minha barra de fórmulas, eu vou continuar a minha função. Então, vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula. E aí, ele pede no próximo argumento o número do índice da coluna. Na função PROC-V, cada coluna aqui que é representada por uma letra no Excel, ela vai ser representada por um número. Então, esse número do índice seria o índice que nós queremos que apareça lá quando for digitado determinado código. Então, no nosso caso aqui, essa coluna B vai ser representada pelo índice 2, certo? Ponto e vírgula, vamos colocar o próximo argumento, que é saber se eu quero uma correspondência aproximada, se for a gente vai usar a opção verdadeiro, ou se eu quero uma correspondência exata do que estiver ali na minha planilha. Então, nós queremos uma correspondência exata. Você pode selecionar a opção falso dando duplo clique na palavra ou digitando mesmo, né, escrevendo lá falso. Então, a nossa função ela já está pronta, tá? Feito isso, é só dar um Enter, ele já vai direcionar aqui para outra planilha. Então, aqui, ó, eu não tenho nada ainda, porque eu não digitei nenhum código. Então, se eu digitar um código que não tem na minha planilha, não vai acontecer nada. Mas se eu digitar um código que tem, ele vai preencher com o elemento. Então, ó, eu tenho códigos aqui do 100 até o 700. Então, qualquer código que eu coloque aqui, ele vai preencher com o elemento. E aí depois eu só coloco, né, as outras informações. Se essas informações também não tiverem em outra planilha, eu posso buscar essa informação em uma outra planilha também, tá? Nós poderíamos clicar e arrastar para passar isso para outras células. Só que observe que se eu voltar o elemento, né, ou digitar um elemento que não está aqui
na sequência, né? Ó, digitei 200, depois digitei 700. Se eu quiser voltar um determinado elemento, se ele estiver fora, né, da minha matriz, ele não vai acrescentar aqui, né? Se eu digitar fora de ordem, nem sempre ele vai funcionar da mesma forma esperada. Ou se eu digitar o mesmo elemento de novo, ó, vamos supor que minha relação de venda seja geral, eu posso repetir esses itens. Ele não aceita de volta. Então, o que a gente poderia fazer para que, se eu precisasse, né, modificar essa ordem, isso acontecesse independente do código digitado ali? Então, o que eu preciso fazer? No Excel, a coluna A, ela vai seguir, né, porque o elemento que eu vou buscar ele está na linha, então ele precisa ser modificado. Mas a minha matriz ela não vai ser modificada, então eu preciso travar, né, os endereços dessas células. Então, para a gente deixar o endereço da célula fixo, é só a gente acrescentar o cifrão. Então, ó, se eu quero travar o número da linha, coloco antes do número 4 aqui nesse exemplo, né? Que seria o número da linha 4. Eu coloco o símbolo do cifrão. Mesma coisa aqui, se eu quero travar a linha, eu coloco na frente do cifrão. Se eu quiser travar também a coluna, coloco o cifrão antes da letra, né? Antes da coluna. Então, aqui ele está travando coluna e linha, tá? Então, agora, se nós copiarmos, né, vou usar o auto-preenchimento aqui, ó, clicar em arrastar para copiar para as outras células. Então, ó, digitei, né, o primeiro elemento, aí fui para um elemento lá de baixo, voltei para o elemento de cima e posso repetir o elemento. Agora, ele deixa eu repetir o elemento, tá? Então, se eu não travar essa célula, não tem como a gente fazer isso, beleza? Então, sobre o PROC-V, era isso. Até a próxima.